da manhã chegamos a ti em oração. Bom dia. A Paróquia Aliança traz para você hoje, 17 de abril, sábado, a mensagem Amanhecer com Jesus. Olá, como vocês estão? Espero que estejam na graça de nosso amado Deus. Há muitos anos atrás, aproximadamente 20, 30 ou até mais, 40 anos ou antes ainda, não havia transporte escolar. Então um grupo de amigos se reuniam, moravam no interior, na roça, e iam juntos para a escola de caminhada de manhã cedo. Levantavam cedo, se arrumavam, a aula começava às 7h30. Então eles tinham que sair bem cedinho, era 5 quilômetros de distância, levava em torno de 50 minutos, 1 hora pela caminhada. Eram caminhadas muito alegres, muito divertidas. No tempo de criança a gente tem muitos assuntos para conversar e as conversas são recheadas de histórias, de lembranças boas e bonitas. Mas nem sempre a coisa andava tão bem, porque quando a gente é criança, às vezes a gente caçoa, brinca com o amigo que perdeu no jogo de futebol, o time dele perdeu. Então, por vezes, essas brincadeiras se transformam em brigas. Certo dia, esses amigos estavam voltando para casa e antes de chegar nas casas deles, na primeira casa de um deles, eles começaram a caçoar um do outro e um se enervou, se irritou e ficou chateado com aquelas brincadeiras que estavam fazendo e eles começaram a brigar e se xingar. Um dos amigos que estava caçoando se dirigiu mais adiante, correu na frente, se escondeu atrás de uma porteira que tinha, olhou de canto e falou assim: você não é de nada, você não tem coragem não, se você tiver coragem você vai e me acerta uma pedra daí. O amigo, que estava muito irritado, distante uns 10 metros, se abaixou, pegou uma pedrinha que encontrou, não pensou duas vezes, mirou bem e jogou a pedrinha. Por azar, naquele dia ele estava com a pontaria afiada. A pedrinha foi certeira no rosto do amigo. E mesmo que o amigo tivesse se desviado, a pedra ainda pegou de raspão na sobrancelha e por sorte não acertou o olho e fez um corte bem profundo que virou sangue para todo lado. E aquele desespero danado, chegaram até a casa. O menino machucado chegou até a casa dos pais. Quando os pais viram aquele sangue nos olhos, já ficaram desesperadíssimos, trataram de lavar e perguntaram: o que houve, o que você arrumou? Foi fulano que me acertou uma pedrada aqui. Não deu outra. O pai do garoto já foi logo no vizinho e quis saber e tirar satisfação. Chegando lá, não teve muito diálogo de perguntar o que aconteceu, já chegou: porque o teu moleque aí jogou pedra no meu, já quase acertou, não sei se ele vai enxergar mais. E aquilo se transformou num bate-boca muito grande de duas famílias que há algum tempo já vinham ranhetando uma com a outra. E a briga se estendeu, foi longa. E estava ali sentado do lado, assim como eu estou aqui, um senhor observava tudo muito tranquilamente com o seu pendão de capim na boca, observava tudo muito atentamente. E como a briga não se resolvia, um dos pais se aproximou e disse: olha, você está vendo a gente está brigando aqui, você não faz nada? Olha, o que eu poderia fazer? Eu não sei o que dizer para vocês. A única coisa que eu sei sobre esse negócio de pedrada, eu ouvi uma vez contarem uma história de Jesus. Dizem que Jesus, certa vez, estava andando lá pelas andanças que ele fazia e encontrou uma pequena multidão que estava para apedrejar uma pessoa. Ele se aproximou e perguntou: o que vocês estão fazendo? E a multidão disse: nós vamos apedrejar essa pessoa aí, que ela fez muitas coisas erradas e tal. Jesus perguntou o que eles tinham feito de errado e disse: olha, mas isso não é certo. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. E quando Jesus acabou de pronunciar, todos ficaram envergonhados, intimidados. Mas quando Jesus ia dar a explicação, continuou o homem, ele ouviu um grito: ai! Quando ele olhou para trás, estava um rapazinho com uma pedrinha na mão e tinha jogado a pedra na pessoa.
Jesus se dirigiu a ele e falou: rapaz, como você pode fazer isso? Você nunca errou? E o rapaz disse: dessa distância, Jesus, eu nunca errei. E todos caíram na risada com a piada que o Senhor contou. E a graça foi tanta que eles se esqueceram da briga. Acharam aquilo muito engraçado e pensaram: bom, é mesmo, né? Pra que a gente vai ficar brigando? E todo mundo se interteu ali naquelas coisas. Começaram a contar alguns causos, algumas piadas. E o menino ouviu a graça de longe, se aproximou e todo mundo viu que não era nada demais. Essa história, e essa história que esse senhor muito sábio contou, me faz lembrar também da palavra graça, né? Se a gente for observar o que significa graça, graça significa duas coisas, ou mais coisas basicamente, mas basicamente duas. Graça é algo que é nos dado de forma gratuita, que não nos é cobrado nada. Tem gente que chama de 0800 também. E graça pode ser também um presente, mas graça também pode ser como fazer graça, como achar graça de algo, fazer bom humor. E essas duas palavras, elas são muito importantes na nossa vida, ainda mais diante de momentos tão difíceis como esse que a gente vive. Isso me faz lembrar de uma passagem da carta de Tiago, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: e o Espírito de Deus os encheu de graça. Portanto, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus nos dá a graça. Deus vem até nós de forma gratuita. E não só de não cobrar nada, mas também em outros momentos, como o próprio apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. O bom humor, a alegria, contar causos, enfrentar as adversidades da vida com bom humor, são maneiras que nós, seres humanos, encontramos. Nós convivemos em sociedade, ainda mais por momentos tão difíceis, de nos compreendermos diante da humildade, de forma humilde diante de tudo que acontece, e muitas vezes de enfrentarmos situações que são muito maiores do que nós e acharmos graça daquilo que vivemos. Não quer dizer que a gente tenha que simplesmente rir da desgraça só por rir, mas a forma de rir, de se alegrar e de nos compreender como pessoas humildes é uma forma muito significativa também que a gente tem de receber essa graça que vem de Deus. Achar graça da vida, dos desafios da vida, das nossas limitações, é algo que faz parte da história da fé cristã desde sempre. Desde sempre, nos seres humanos e nós cristãos de modo especial, achamos graça da dificuldade que nós temos de não errar. E como nesta passagem, a graça, o bom humor, ajudou essas duas famílias a não se engalfinharem e não construírem ali uma inimizade que poderia durar por anos. Do mesmo modo, na nossa vida, no nosso dia a dia, com o cotidiano tão pesado que às vezes a gente tem, achar graça, rir, contar piada, fazer causos, são formas muito interessantes da gente passar por esse momento que vivemos e de forma muito bem descontraída encontrarmos um caminho melhor e também salvar, né? Essa graça que nos salva pode salvar o dia. Salvou essas duas famílias de uma briga interminável. E uma graça, um sorriso, uma piada engraçada pode ser uma forma de salvar o nosso dia também. Então a graça de Deus é algo que nos alcança não só numa salvação para depois da vida, mas nos salva também aqui no nosso dia a dia e nos faz ter graça no mundo que está tão triste, tão difícil de viver. Torna a nossa vida um pouco mais amena e um pouco mais leve. Por isso desejo a vocês muita graça, que a graça de Deus esteja com vocês e os acompanhe sempre ao longo dessa semana, ao longo dos dias, e que o Espírito de Deus continue nos enchendo de graça. Amém.